Então agora a segunda parte da aula que trata a sexta etapa da metodologia de modelagem. Nesta parte nós vamos tratar o destaque de arranjos estruturais, como aí colocado. Nós usaremos dois diagramas para isso, o diagrama de objetos e o diagrama de estrutura composta, ambos tratados na aula imediatamente anterior a essa, que apresenta os diagramas das situações especiais. Muito bem, então, qual é a ideia do destaque de arranjos estruturais? E eu estou ali colocando dois pontos que, a rigor, foram exemplificados na aula em que eu apresentei esses dois diagramas, o diagrama de objetos e o diagrama de estrutura composta. Eu digo primeiro ali, olha, há destaques estruturais que não ficam suficientemente explícitos no diagrama de classes. Por quê? Porque relacionamentos entre instâncias que eu não consigo ver adequadamente no diagrama de classes. Além disso, há decisões de projeto que estabelecem vínculos entre classes que não ficam evidentes em uma modelagem estrutural baseada apenas em diagrama de classes. Então, novamente, quer dizer, os exemplos lá da aula que apresentou os diagramas de objetos e de estrutura composta, os exemplos lá tratados mostraram essas situações. Muito bem, então aqui agora nós queremos tratar essas situações. Quais são as situações tratadas? Primeira situação tratada, destaque do relacionamento entre objetos, vamos usar diagrama de objetos para isso. Para as outras duas situações, vamos usar o diagrama de estrutura composta. Segunda, destaque de vínculos de composição, agregação, vínculo entre objetos. E terceiro e último, destaque de arranjos funcionais. Muito bem, primeiro desses três, destaque do relacionamento entre objetos. Objetivo, digo ali, olha, explicitar um conjunto de instâncias existente em algum momento da execução do programa e a interligação entre elas. Para quê? Por quê? Digo ali, para chamar a atenção sobre algum aspecto do projeto não claro no diagrama de classes. Muito bem, então esse exemplo que aí está colocado é um exemplo que eu estou repetindo o exemplo que eu mostrei na aula em que eu apresentei o diagrama de objetos, que é um exemplo do jogo da velha. Quer dizer, como construir um diagrama de objetos? Muito bem, insira nesse diagrama os objetos existentes em tempo de execução no momento que eu estou destacando, como nós vimos lá, e as ligações entre os objetos, e está feito o diagrama, quer dizer, é um diagrama muito simples de construir. Então a questão aqui não é exatamente como é que eu construo o diagrama, mas por que eu construo o diagrama. Então esse exemplo aqui do jogo da velha é um destaque possível de relacionamentos. Então vamos olhar os dois diagramas aqui colocados. No diagrama de cima, vejam, eu tenho uma instância de tabuleiro associada a duas instâncias de jogador humano. Ali na instância do tabuleiro eu tenho uma nota que diz o seguinte, configuração usuário contra usuário. E na imagem de baixo, eu tenho o tabuleiro associado a duas instâncias, ligado a duas instâncias, uma de jogador humano, outra de jogador automático, e a nota dizendo configuração usuário contra o programa. Então, o que eu estou querendo dizer aí? Dizer algo que eu comentei naquela aula do diagrama de máquina de estados. Eu estou destacando um conjunto de objetos que existe ao longo da execução para dizer o quê? Que, olha, em tempo de execução, o meu tabuleiro está ligado a dois jogadores, que o meu tabuleiro está ligado a dois jogadores, isso eu tenho lá no diagrama de classes. Mas quais são esses jogadores? Lá no diagrama de classes isso não está dito. Está dito aí. Olha, os dois jogadores que podem estar associados a um tabuleiro, quando o programa é executado, duas opções. Duas opções. Ou dois jogadores humanos, que é a configuração usuário contra usuário, ou um jogador humano e um jogador automático, que é a configuração usuário contra programa. Ok? Então essa é a ideia. Quando eu tiver alguma situação em que o diagrama de classes não trata exatamente como seria o conjunto de instâncias em tempo de execução, eu tenho esta opção de usar o diagrama de objetos. É muito simples, é apenas isso. Segunda situação, destaque de vínculos de composição. E estou dizendo ali, olha, vamos usar o diagrama de estrutura composta para quê? Para representar relacionamentos de composição e de agregação com detalhes que não são adequadamente tratados, nem pelo diagrama de classes e nem pelo diagrama de objetos. Então, eu digo ali, além da vinculação dos objetos, é possível estabelecer por meio de que interfaces eles interagem. E aqui
pensando em interface como uma coleção de métodos, né? Que métodos um objeto vai invocar do outro. Muito bem, então aqui nós temos o quê? Um exemplo. Esse exemplo é um exemplo do jogo da velha, onde o jogador automático está associado a uma instância de estratégia. O que é estratégia? Estratégia, na verdade, é a lógica para jogar jogo da velha, né? O como jogar jogo da velha. Então, o jogador automático tem uma interface associada a ele. Desculpa, tem uma estratégia, um objeto estratégia associado a ele. E vejam ali por meio de que interfaces esses objetos interagem. O jogador automático, eu sei aí que ele apenas invoca métodos do objeto estratégia, métodos definidos na interface estratégia. Ok? Muito bem, então vejam, eu não conseguiria dizer isso no diagrama de classes. Se eu achar que esse tipo de destaque é importante, eu usarei o diagrama de estrutura composta para esse tipo de destaque. Muito bem, aqui um outro exemplo, esse exemplo eu usei na aula em que eu apresentei o diagrama de estrutura composta, né, em que eu estou definindo a estrutura de um time de desenvolvimento. Então, vejam, uma estrutura de desenvolvimento. Então, na classe mais externa, eu digo, olha, o que é uma estrutura de desenvolvimento? É aquilo que está contido dentro dela. É o quê? É à esquerda um gerente de projeto ligado a 1 a 4 times de desenvolvimento. E o que é um time de desenvolvimento? Há um líder técnico ligado a 5 desenvolvedores. Ok? Então vejam, novamente, eu não consigo esse tipo de descrição com o diagrama de classes. Então, se eu achar relevante destacar isso no meu projeto, ok, eu farei esse destaque com o diagrama de estrutura composta. E terceira e última situação, tratada aqui nessa segunda parte, diagrama de estrutura composta para especificar arranjos funcionais. Arranjos funcionais. Então, aqui eu digo no segundo ponto, com os elementos sintáticos colaboração e uso de colaboração. Então, lembrando o que é a ideia de colaboração, aquela elipse tracejada que define uma funcionalidade e em torno dela, ou ligadas a elas, as instâncias responsáveis por isso. E lá na aula em que eu apresentei o diagrama de estrutura composta, lá eu apresentei um exemplo com padrão de projeto Decorator, onde eu peguei esse padrão de projeto e defini esse padrão de projeto primeiro numa modelagem estrutural com diagrama de classes, depois numa modelagem dinâmica com diagrama de sequência, e a partir disto existente eu criei a colaboração correspondente ao padrão de projeto Decorator. Depois, com o uso de colaboração, eu apliquei essa colaboração num caso específico. Não é isso? Essa é a ideia. É isso que se diz para fazer aqui. Ali no último ponto eu coloco, olha, isto é útil para quê? Para destacar a presença de padrões de projeto em uma modelagem. Isso é informação não representável em diagrama de classes. Então, se eu uso padrões de projeto na minha modelagem, e provavelmente eu uso numa modelagem orientada a objetos, eu uso padrões de projeto. Então, qual é a ideia? É que se eu acho relevante destacá-los, a alternativa é usar o diagrama de estrutura composta com a colaboração e o uso de colaboração. Muito bem, então eu estou agora falando do como fazer. Né? Muito bem, qual é a ideia? Né? Arranjo funcional na modelagem. Primeiro ponto, consiste na distribuição das responsabilidades referentes a uma modelagem entre um conjunto de elementos. Então, e aí no segundo ponto eu digo, a colaboração pode ser usada para especificar o conjunto dos elementos envolvidos no arranjo, suas ligações e responsabilidades. Então vejam, com a colaboração eu defino a funcionalidade. Na verdade, se eu quero detalhar de fato essa funcionalidade, não vai ser apenas com a colaboração no diagrama de estrutura composta. Eu vou ter que ter uma modelagem estrutural, pelo menos com diagrama de classes, uma modelagem dinâmica, pelo menos com diagrama de sequência para estabelecer a interação entre os objetos. Quais são as classes que geram objetos, como é a interação entre os objetos. E a partir disso, sim, declarar a colaboração. Como está feito, está exemplificado lá na aula que apresentou o diagrama. Tá? Muito bem, e aí uma vez que a colaboração existe, eu posso aplicá-la a situações especiais.
E aí eu digo ali no último ponto, a ocorrência de um arranjo de um funcional é feita por meio de usos de colaboração. Então a colaboração, a definição da funcionalidade, o uso de colaboração, a aplicação dela às situações específicas. Muito bem, então aqui eu estou exemplificando com o jogo da velha. Então lá em cima, na imagem de cima, eu tenho a declaração da funcionalidade Estado, da colaboração, melhor dizendo, Estado. Então a colaboração Estado envolve duas instâncias, instâncias de contexto e instância de Estado. Observem, isso é o padrão de projeto State, Estado, só que evidentemente o detalhamento do padrão State envolve uma modelagem estrutural, uma modelagem dinâmica. Por que eu estou omitindo aqui? Eu estou supondo o seguinte, olha, lá no livro dos 4 autores, lá na Gangue dos 4, está lá descrito o padrão Estado, todo mundo conhece o padrão Estado, então eu aqui apenas estou declarando quais são os papéis do padrão Estado, que é o contexto e o Estado. Vejam, eu posso detalhar a declaração ou eu posso supor conhecida essa funcionalidade. Aqui eu estou supondo conhecida. Muito bem, uma vez que está declarada a colaboração Estado, que é o padrão de projeto Estado, na imagem de baixo, no diagrama de baixo, eu estou falando do jogo da velha. Olha, eu estou aplicando o padrão de projeto Estado no jogo da velha. Como é isso? Então eu tenho lá embaixo um uso de colaboração, que é estratégia de jogo, que é um uso da colaboração Estado, estratégia de jogo, Estado, onde o jogador automático assume o papel de contexto e estratégia assume o papel de Estado. Okay? Então, com isso aí, fica absolutamente clara a aplicação do padrão de projeto State, Estado, no jogo da velha, envolvendo que elementos do jogo da velha, coisa que eu absolutamente não conseguiria fazer com o diagrama de classes. Muito bem. Com isso, nós fechamos essa segunda parte da metodologia de modelagem. Desculpa, a segunda parte da 6ª etapa da metodologia de modelagem.